Que a paz de Cristo esteja com todos. Eu chamei de microsérie umas pregações que nós organizamos de um mês e pouco para cá. A minha parte, né, que aqui prega o pastor Bernardo. Geralmente sábado à noite eu ou ele, né? E ultimamente nós tivemos a irmã Sandra. E nessa microsérie que eu apresentei, que tinha como tema a maior expectativa de um verdadeiro cristão. Nós tivemos no primeiro tópico, no primeiro dia, na primeira mensagem, a introdução. Na segunda, Jesus voltará. E hoje, concluindo, por isso que é chamado de microsérie, que é uma série mesmo bem mais extensa, né? Em que implicará a volta de Jesus na história da humanidade. Hoje é o terceiro e último tópico. E nós vamos sair com essa resposta na visão pós-tribulacionista. Nós sairemos com a resposta a essa pergunta: em que implicará a volta de Jesus na história da humanidade? Nós vamos falando e ao mesmo tempo apresentando o que a Bíblia diz. Muito bem. Olha, irmãos, tem algumas linhas doutrinárias e algumas formas dos cristãos crerem sobre vários assuntos, inclusive sobre a volta de Jesus. Sobre a volta de Jesus. Existem uns que acreditam que Jesus vai voltar e depois tem a grande tribulação. Esses são chamados os pré-tribulacionistas. É o pré-tribulacionismo. Isso aqui não importa nada para a salvação. Não faz ninguém se salvar, tá? É só para entender a linguagem por aí do mundo teológico. E existem os que acreditam que a grande tribulação é antes da volta de Jesus Cristo. Nós fazemos parte dessa linha. Nós cremos que a grande tribulação vai acontecer e então na grande tribulação Jesus voltará. Cremos assim. A nossa tendência é essa. E por isso nós somos tribulacionistas. Nós cremos na volta visível de Jesus após a grande tribulação. E nós vamos basear isso na Bíblia. Os pré-tribulacionistas, ou seja, creem que Jesus volta e começa a grande tribulação depois que ele voltar, eles creem no arrebatamento invisível. Jesus leva a igreja invisivelmente, o mundo não percebe nada, só o desaparecimento de muita gente, mas não vê a glória de Jesus. Depois eles creem que quando Jesus Cristo vai voltar em toda a glória é depois, tá? Esses são os pré-tribulacionistas. Nós não cremos assim, porque a Bíblia não fala do arrebatamento invisível. Não fala não, irmãos. Não estamos para atacar a visão teológica, doutrinária de ninguém. Estamos para dizer como cremos, baseados na Bíblia. Muito bem. Em Mateus, no capítulo 24 de Mateus, do versículo 1 ao 14, fala do princípio das dores, onde fala de guerra, rumores de guerra, tá? Pestilência, fome, todos aqueles sinais. E do versículo 14 ao 28 fala da grande tribulação, onde diz que surgirão falsos cristos e vai acontecer mais tribulações, mais e mais, e que ninguém desista, porque quem perseverar até o fim será salvo. Lá em Mateus, do capítulo 24, versículo 14 a 28, fala da grande tribulação antes da volta de Jesus, tá? Antes da volta de Jesus. No versículo 29 ao 35, fala da vinda do Filho do Homem após a grande tribulação. Como é que nós vamos crer diferente? Se falou na grande tribulação, aí diz: e naqueles dias se verá o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, o qual enviará os seus anjos, que colherão os escolhidos dos quatro cantos da terra. Como é que nós vamos crer diferente?
Também no livro do Apocalipse, no capítulo 7, lá do versículo 9 a 17, fala da visão dos mártires na glória, uma grande multidão vestida de branco, com palmas nas mãos, cantando o hino da vitória. E na visão, o ancião perguntou a João: de onde veio essa grande multidão? E ele disse: meu Senhor, tu sabes. Aí ele disse: esses vieram da grande tribulação, por isso estão diante do Senhor, e as lágrimas dos seus olhos serão enxutas, e ele os levará para a fonte das águas da vida, e lá não terão mais sede, estarão no trono de Deus, e ele os servirá. Diz várias coisas, eu estou dizendo só por cima, né? Muito bem, então, em que implicará a volta de Jesus na história da humanidade? Esse é o assunto que nós vamos tentar responder. Vai fazer o quê? Nós cremos que Jesus vai vir, vai voltar, vai ficar gente aqui? Nós não cremos nisso. Tem linha doutrinária que crê, mas nós não cremos assim. E vai sair uma notícia que Jesus levou um bocado de gente, e que ninguém viu, apenas esse povo desapareceu. Nós não cremos nisso, porque quando Jesus Cristo vier, ele virá em toda a sua glória, e todo olho verá, até aqueles que o transpassaram. Muito bem. Aí em Mateus 24:3, na última parte, os seus discípulos perguntaram: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ouviram bem a pergunta que os discípulos de Jesus fizeram a ele? Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essa pergunta está no final do versículo 3 do capítulo 24 de Mateus. E depois dessa pergunta, que Jesus Cristo fala no princípio das dores, na grande tribulação, nos sinais e na vinda do Filho do Homem. E quando os discípulos perguntaram: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Isso aqui, se não tiver paciência, se não prestar muita atenção, a gente não entende. Jesus não contestou a pergunta dos discípulos. Ele não reprovou que a sua vinda tem relação com o fim do mundo. Quando alguém dizia uma coisa que Jesus não concordava, ele discordava. É lógico, se ele não concordava, ele discordava. Ele contestava, né? Ele corrigia. Mas aqui ele não corrigiu. Ou seja, Jesus concordou que na sua vinda, aí é o fim. Tem um bocado de gente dizendo que se lá no Oriente Médio e no Ocidente ali da Europa, né, se alguém jogar uma bomba atômica, outros vão jogar, e aí será o fim do mundo. Fim do mundo material. Fim do mundo material. Então, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O fim do mundo tem a ver com a volta de Jesus na visão pós-tribulacionista. Ou seja, Jesus vindo após a tribulação. O nome, eu não entendo esse negócio, pós-tribulacionismo, pré. O nome está dizendo pós-tribulacionista. Pós o quê? Após. O quê? A volta de Jesus. Quando? Depois da tribulação. Pré. Jesus vem antes. De quê? Da grande tribulação. Nós somos pós-tribulacionistas, porque cremos na volta de Jesus no final da grande tribulação. No final, não é após, não, é no final. Porque a igreja não vai ser livre da grande tribulação, não vai ser poupada. Para quem crê bem de acordo com a Bíblia, sempre se diz o seguinte: na grande tribulação a igreja será liberta daqui da terra, será tirada da terra, como o povo de Israel foi tirado do Egito. Quando o clamor chegou a Deus, estava no ápice, no ponto mais alto da escravidão, lá do cativeiro do Egito, os hebreus no Egito, e clamaram a Deus, e chegou lá o clamor, o grito. Está precisando da igreja gritar: ora vem Senhor Jesus. Mas esse grito, nessa hora vem Senhor Jesus, e a gente pecando mais e mais, não. É ora vem Senhor Jesus, e a igreja se santificando mais e mais. Então aqui nós temos uma observação: os seus discípulos entenderam que com a volta de Jesus haveria o fim do mundo. Jesus não os contestou. Eu vou fazer essa pergunta várias vezes.
E em que implicará a volta de Jesus na história da humanidade? Porque tudo que nós vamos falar só para responder essa questão. 2 de Pedro 3,10 diz o seguinte: o dia do Senhor, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha, toda obra, os céus, está aqui, os céus passarão com grande estrondo, os céus passarão, não é o céu da glória de Deus não, esse espaço por aí, essas nuvens passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, os elementos que tem por aí, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Não está dizendo parte da terra será queimada não, a terra se queimará, e toda obra que há nela. Então como é que vai ficar a gente aqui? Estás maluco? Estás maluco? Assim no popular e na gíria e no bueco se diz, estás maluco, né? A gente sabe que o português não é assim. Que nós temos algumas observações. Primeira, então o que ficará? Tudo irá a um caos. Até os homens daqui de cima da terra, os homens que pensam secularmente, os homens de pensamento materiais, já entenderam que nas tragédias e nas ocasiões de caos na nossa vida, são grandes chances para as coisas começarem a se organizar. Não é? Eles dizem muito. Muitas vezes a gente pensa que tudo está se desmoronando e irá a um fim sem um recomeço. Mas todo fim tem um recomeço. Se nos caos daqui de cima da terra há chance para um recomeço, imagine diante de Deus, que Deus nunca leva nada a fim para não recomeçar e de uma forma melhor. Amém? Já brota uma esperança para nós aí. Vamos sofrer. A Bíblia cita em várias passagens que esse dia virá como as dores do parto vem uma mulher. Mulher, a barriga está crescendo, o dia está chegando, já são 8 meses, já são 8 meses e meio, já vai chegar 9 meses, o menino vai nascer, mas vai doer muito, mas você vai ter um filho, e depois você vai olhar para ele e rir de feliz por ser mãe. Assim é a igreja, passará por essas dores, por esses apertos, mas depois ela terá o seu verdadeiro riso. Bendito seja o Senhor. Do caos original, esse negócio de a terra chegar a um caos, do caos original, Deus criou o mundo perfeitamente belo. Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia. Tem versões aí bem técnicas que diz assim: a terra era um perfeito caos. Já viu, pastor Bernardo, alguma versão assim? E a terra era um caos, era tudo desorganizado, eram só trevas. Mas Deus do caos, da desorganização, ou seja, diante da desorganização, diante das trevas, Ele disse: haja luz, e aí começou a organizar e a fazer tudo. Bendito seja o Senhor. Em que implicará a volta de Jesus na história da humanidade? Fim de tudo aqui. A igreja irá, quem estiver preparado, e o restante, fim de tudo, mas a esperança do grande recomeço. Bendito seja Deus. Terceira observação: crê-se que na visão pós-tribulacionista, a volta de Jesus encerrará a história da humanidade nesse plano aqui, nesse plano aí, aqui. A quarta observação: porém a nossa expectativa é de esperança. É de esperança, já disse e estou repetindo. 2 de Pedro 3,13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Bendito seja Deus. Vai acontecer tudo isso. Mas nós quem? Quem está na fé,
quem acredita nas benditas promessas do Senhor Jesus. Segundo a sua promessa, mas nós, segundo a sua promessa, guardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Eu vi que eu repeti, viu? Repeti para a gente não esquecer. Um tempo desse eu ouvi uma pessoa dizer que quando não tinha tanta violência em Fortaleza, a coisa melhor do mundo era a noite. Se sair de noite, sem medo de assalto. Se voltasse esse tempo, a noite é tão bom de andar. Eu também gosto. Não vivo fazendo, mas quando saio de carro de carona dos outros, eu acho tão bom, até o colorido das luzes acesas. Então, nós que anelamos esse novo céu e essa nova terra onde habita a justiça, você vai alcançar, mas se tiver na fé e na bendita esperança do Senhor Jesus. A noite não vai ser bela só como é aqui hoje, não, vai ser muito mais bela. Inclusive, isso é uma força de expressão. Não haverá noite, tudo será dia. Não haverá nem luzes, a luz virá do Cordeiro, que estará conosco, e dele vem a luz. Da presença dele é a luz. Bendito seja o Senhor. Olha, irmãos, nós vamos dar uma abrida na Bíblia aí. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. Mas antes de ler aí, capítulo 2, nós vamos pegar para considerar todo o capítulo 2, mas rapidinho, não é versículo por versículo, dando uma aula sobre cada um, não. Aí vai falar em alguma parte que o anticristo vai se assentar no templo de Deus, querendo ser Deus, querendo parecer com Deus, exigindo adoração. Vai dizer, aí, tá? Está lá no versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tem versão que diz querendo ser Deus. Muito bem, vai se assentar no templo. Alguém me perguntou o seguinte: se pergunta quem fala sobre esses assuntos, como é que ele vai se assentar no templo de Deus, se o templo de Deus é em Jerusalém? Se o primeiro templo foi destruído, o segundo foi destruído e o terceiro nem existe. Eu quero dizer para vocês que já existe projeto em Jerusalém para construir o terceiro templo. Só falta firmar algumas alianças entre os judeus e os árabes, os muçulmanos, fazem parte, né? E algumas outras alianças políticas. Mas é bom que a gente saiba de uma coisa, que os assuntos escatológicos, eles não são para a gente, não é possível para nós saber perfeitamente, exatamente o significado antes de acontecer, não. É bom não bater o martelo, não se precipitar. Pode ser que isso seja literal, pode ser que tenha um sentido espiritual. Inclusive já teve até gente que disse que esse anticristo que ia se assentar no templo de Deus, querendo ser Deus, querendo parecer com Deus, exigindo a adoração das pessoas, que antes já tinha se levantado contra tudo que se chama Deus. Já teve até quem dissesse nas análises por aí que isso aí foi o socialismo de Karl Marx, né? Socialismo pagão, que negava toda a religião, queria anular toda a religião e querendo ser Deus, que as pessoas adorassem ele, adorassem adotando aquele sistema socialista que na teoria pretendia dar a cada homem o que ele precisava, o que era necessário para viver, um sistema social, socioeconômico, né? E na teoria justo, que depois foi abaixo aquele sistema. Então está descartado isso aí. Então essa questão do anticristo no templo será literal ou espiritual. Bem, aí vai dizer que ele vai se assentar no templo. Eu quero só apenas trazer uma curiosidade para vocês, do que se fala templo, que no começo lá para os hebreus o sacrifício não tinha templo, né? O sacrifício era feito ao relento. A religião começou com sacrifícios. A gente vê Abel e Caim, né? Caim e Abel apresentando sacrifícios a Deus. É porque Adão já fazia.
E os primórdios praticavam a religião do sacrifício. E os patriarcas também. Aí no tempo de Moisés não foi muito diferente, até o tempo da lei. Tá certo? Então no tempo dos primórdios era sacrifício ao relento. O chefe da família oficiava um rito. Depois, quando saíram do Egito, nos 40 anos de caminhada, e até o tempo do rei Salomão, no começo do seu reinado, porque o projeto já foi feito no tempo de Davi, construíram o templo, né? Antes era o tabernáculo. O primeiro templo que eu vim estudar e aprender essa semana, ele foi concluído no ano 1005 a.C. Eu não sabia disso, aprendi essa semana. Tenho vergonha de dizer que aprendi essa semana, não. Eu podia ter vergonha de dizer que estava querendo dizer, mas não sabia o tempo. Eu não tinha vergonha, porque tem como pesquisar, né? Faria vergonha. Foi concluído no ano de 1005 a.C. e dedicado no ano de 1004. Mas, irmãos, olha que curiosidade interessante. O ano de 1004 a.C. foi aquele dia que Salomão fez a cerimônia de dedicação do templo. 1004 a.C. 1000 anos exatamente depois, não foi que Cristo nasceu, irmãos? Interessante, não é? 1000 anos depois. Tem significado essas coisas aí. Porque Cristo nasceu no ano 4 a.C. Cristo não nasceu no ano 1 dessa era, não. Eles pensaram no começo, quando estabeleceram esse sistema de marcação de tempo, antes de Cristo, depois de Cristo, né? Eles pensavam que Cristo tinha nascido no ano 1, mas depois, com estudos e investigações, viram que foi no ano 4. Então, se o tempo foi dedicado no ano 1004, foram 1000 anos antes de Cristo. Então foi do ano, mas ele foi concluída a construção no ano 1005. A gente sabe que antes de Cristo, primeiro é o ano maior, né? Vem voltando, né? Aí então do ano 1005, aí foi destruído em 586 pelos babilônios, né? No tempo do rei Nabucodonosor. Então o primeiro templo teve de pé 419 anos. Aí o segundo templo, ele foi destruído em 586 e 70 anos ele estava de pé de novo, em 516, e passou até o ano 70. Então 516 com 70 dá 586. Outra curiosidade, o primeiro foi destruído no ano de 586 a.C. e o segundo passou 586 anos de pé. Esses números assim me deixaram assim meio curioso. Aí o terceiro templo, como eu já disse, já existe projeto para construção, né? Levantar o terceiro. Está dependendo apenas de aliança entre judeus e árabes e mais outras alianças políticas de nações, outras para apoiarem Israel na construção. Muito bem. Então o assunto de hoje é em que implicará a volta de Jesus na história da humanidade. Olha, o apóstolo Paulo, eu até estava conversando com o diácono Alexandre domingo à noite, só nós dois aqui, e achei interessante. Eu digo, ô Maria, pelo amor que tu quer a tua mãe, fica sentadinha aí quietinha. Maria é uma menina pequena, fica sentada quietinha aí. A gente pede por amor a alguém, né? Mas por amor ao dia que você nasceu, minha filha, se sente aí, ninguém faz esse pedido, né? Por amor ao dia que você vai morrer, Maria, fica quietinha aí, ninguém faz esse pedido. Mas o apóstolo Paulo aqui fez um pedido um pouco interessante. Olha o que foi que ele disse, 2 Tessalonicenses 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Rogamo-vos pela vinda. Ia ser daqui a um tempo para frente. E pela nossa reunião com Ele. O apóstolo Paulo também entendeu que na vinda de Jesus a igreja vai se reunir com Ele. Ele entendeu, né? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento sobre esse assunto. Não deixa de pensar. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer pensamento, não é o espírito das trevas, não. Pensamento. Quer por palavras, quer por epístola que alguém escreveu dizendo que foi nós, como se de nós, né? Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ó, não deixe se mover, Cristo vai voltar e a gente vai se reunir com Ele. Mas não altera aí dizendo que vai ser daqui a uma semana. Naquele tempo o apóstolo Paulo dizia, com certeza daquele tempo para cá está mais perto
Está mais perto, né? Hoje está mais perto que naquele tempo. Elas passaram quase 2000 anos, do tempo que o apóstolo Paulo escreveu essa epístola para cá, 1900 e tantos anos. Então ele vai voltar, mas ninguém marca data. É isso que ele está querendo. O versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Apostasia é o abandono da fé, é a saída da igreja, é a negação da fé, é a renegação da fé. Antes que venha a apostasia, está acontecendo com muita gente, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O anticristo tem 3 nomes: o homem do pecado, o filho da perdição, diz aí no final do versículo 3. E lá no 8 diz: o iníquo. O homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo. E aqui apresenta como um homem mesmo. Embora, como já falei, se aceite a possibilidade de ser um sistema de coisa. Mas ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Pode ser, mas isso não só pode ser um homem, pode ser que surja também um sistema querendo parecer Deus, um sistema Deus, um sistema que tudo promete, que tudo faz, que é a solução para o problema da humanidade, mas que quer que os homens o contemplem e se esqueçam do Deus verdadeiro. Isso faz parte da grande tribulação. Isso faz parte da grande tribulação. Aí no versículo 9, levando em consideração a possibilidade de ser um homem, dá o seguinte perfil. O versículo 9: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Será muito eficaz, mas pelo poder de Satanás. Isso tem ligação com a besta que deu poder a outra. Com todo poder, sinais e prodígios de mentira. De mentira. Com todo o engano, continua o versículo 10, da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Então quem é que vai ser enganado por esse anticristo? Todos que não recebem a palavra de Deus para se salvar. Há tempo atrás, os pregadores sobre esse assunto, eles diziam, eles permitiam alguém perguntar: quem é que vai aceitar o anticristo? Todo que não estiver preparado para receber Cristo. Para receber o anticristo, basta não estar preparado para receber Cristo, porque os encantamentos, as feitiçarias, os enganos, as maravilhas, as belezas falsas que ele vai operar, os milagres, vai conquistar esse povo. Quem só quer benefícios, quem busca Deus com interesse em alguma coisa material, todos esses têm tudo para ser enganado por esse cara, ou esse sistema, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, mas com outros objetivos. Está no final do versículo 10. Aí voltando lá ao versículo 5, aí tem que saber montar aqui o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, viu? Tem uns versículos lá na frente que ele acontece antes. Tem que saber montar o quebra-cabeça. Versículo 5, ele disse, ele já tinha passado na Tessalônica, aí depois escreveu para lá, aí depois escreveu uma segunda vez, o apóstolo Paulo, naquelas viagens missionárias de Atos, a gente vê isso. Ele diz: vocês não se lembram de que estas coisas eu vos dizia quando ainda estava convosco? Que o apóstolo Paulo recebeu uma unção, uma capacitação do Espírito Santo suficiente para interpretar as Escrituras e também para profetizar, viu? O apóstolo Paulo recebeu essa unção dobrada, repito, para ensinar as Escrituras, que naquele tempo eles ensinavam usando o Antigo Testamento, e também para profetizar, para dizer as coisas que iam acontecer, que não é para qualquer um. Mas quando Deus escolhe alguém, quem é o apóstolo Paulo? Foi profeta? Foi não, aquele profeta foi Isaías, Jeremias. O apóstolo Paulo também foi profeta. Eu dizia essas coisas quando eu estava convosco,
que antes de Cristo voltar, viria a apostasia e viria o anticristo. Aí o versículo 6, ele diz: e agora vós sabeis o que o detém, para que seu tempo próprio seja manifesto. Deus mantém um poder aqui, que é a presença de Cristo com a igreja, que é a presença do Espírito Santo com a igreja, numa tal medida que ele agora não se manifesta, mas vai chegar a hora que ele vai diminuir essa medida, tá? Ou seja, as provações e o amor paternal de Deus vai expor a gente ao perigo mesmo, para que a gente prove a fé, para que a gente seja provado na fé, melhor dizendo. Aí o versículo 7 diz: porque já o mistério da injustiça opera. Quem que não sabe, né? Porque já nós sabemos hoje, né? Naquele tempo eles não sabiam. Porque já o mistério da injustiça opera, está em ação, está em cena. Somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo. Aí esse iníquo, tem também doutrinas por aí que ensinam que ele vai fazer uma aliança com Moisés durante uma semana. Semana de anos, 7 anos. Isso baseado em Daniel. Aí nos primeiros 3 anos e meio, esse homem será a solução para os problemas do mundo, será um salvador da pátria. Mas exatamente nos 3 últimos, os 3 anos e meio últimos, no segundo tempo dos 7 anos, né, é que ele vai se assentar no templo, querendo parecer Deus, querendo ser Deus. E aí é que as pessoas vão ver o quanto ele é do mal, o quanto ele é ruim. A esse cuja... Não, é o versículo 8. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. Quando ele estiver nesse ministério dele, de querer parecer Deus, sentado no templo de Deus, querendo ser Deus, o Senhor vai aparecer. Aí esse versículo aqui descarta a possibilidade de ter sido o socialismo pagão, né? Porque Jesus não veio durante aquele tempo que estava em alta, lá na União Soviética, né? Naquele bloco de países ali, onde o comunismo pagão dominou, né? Jesus veio não, então não era. Tá descartado, não era aquele comunismo pagão, né? Será outro sistema novo, ou um governo mundial, um homem. E esse homem, quando estiver nesses 3 anos e meio, no tempo de Deus, tendo se levantado agora contra tudo quanto se chama Deus, o Senhor Jesus virá, no final desse tempo aí, e pelo assopro da sua boca o aniquilará, pelo esplendor da sua vinda. É a palavra de Deus que está dizendo, é instrutivo aqui. E o versículo 11 diz: por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Quem? Esse versículo aqui está ligado a todos aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então Deus vai mandar a operação do erro para que creiam na mentira. Deus vai deixar quem não busca a Ele para a salvação, mas sim com outros fins, vai deixar essas pessoas acreditarem na mentira e serem enganados por Satanás. Aí o versículo 12 continua: para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Agora o apóstolo Paulo aqui, ele nos chama para se congratular com ele, quem foi chamado para ser de verdade salvo. Olha o que é que ele diz no versículo 13: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e da fé da verdade. Tá? Aqui não está ensinando calvinismo, não. Está dizendo que foi escolhido desde o começo para a salvação, em santificação do Espírito e da fé da verdade. Ou seja, todos que passam pelo Espírito Santo, são santificados por Ele, creram e receberam o Espírito Santo e estão na verdade, esses, desde o princípio, foram chamados para ser salvos. Bendito seja o Senhor. Para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui pesa tanto, irmãos.
Ele nos chamou para alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele não chamou a gente só para estar aqui na igreja, não. Vocês se lembram que Jesus Cristo levou Pedro, Tiago e João para o monte, transfigurou-se diante dele? E Pedro achou tão bom, sem receber a glória, só viu a glória de Jesus. Que ali aquela glória também não era a glória final de Jesus, era a glória que ele ia ter após a ressurreição. E que nós somos chamados para alcançar aquela glória, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma glória onde a gente não vai mais adoecer, não vai mais sofrer falta de dinheiro, não vai mais ser vítima de corrupção política, não vai mais ser vítima da violência que existe aí na sociedade, assaltos, homicídios. Não vai mais ter tristeza. Tudo isso é glória. Vai viver no mundo onde tudo é uma eterna felicidade pela presença do Senhor Jesus. Bendito seja Deus, nós somos chamados para isso. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Ele falou em tradição aqui, porque não é todo o ensino da palavra de Deus naquele tempo que estava escrito, tá? Tinha ensinos que vinham de boca a boca, né? De ouvido para ouvido. A tradição que ele está mandando a gente guardar é isso. Aquilo que você aprendeu que é verdade, mesmo que você não viu escrito, mas que creu e que tem conexão com a verdade, creia nisso. Aí aqui, concluindo, ele diz: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança. Bendito seja Deus. Ele lhe deu o quê? Uma eterna consolação. Você se sente consolado? A presença do Senhor na tua vida te tira da eterna tristeza e dessa treva na qual você vivia mergulhado? Se tira, isso é a consolação do Senhor. Nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança. Que boa esperança é essa? Esperar tudo isso está sendo falado aqui, inclusive essas coisas ruins, porque se não acontecerem essas coisas ruins, as boas não virão. É o que o apóstolo disse, é o que o apóstolo disse, né? Não, ele não vai voltar sem que antes aconteçam essas coisas. Mas o que acontece, o bom para nós, o que acontece, ou seja, o bom para nós é que aconteça o que acontecer, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Bendito seja, tudo terminará em bem para nós. E esse Senhor que nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda a boa palavra e obra. Bendito seja Deus. Mais uma vez eu me lembrei do tempo da pandemia, e o diácono Romo chamou para abrir aquele canal e colocar mensagens lá. E a gente tinha um slogan: essas mensagens é para nossa consolação e conforto. A gente se baseou aqui nesse versículo do apóstolo Paulo, do tempo. E aqui, irmãos, estamos mais uma vez hoje para trazer uma palavra de consolo e conforto espiritual. A gente sempre dizia isso, não era? Sempre dizia isso. E hoje a palavra de Deus nos traz consolo, nos alimenta a esperança e nos conforta espiritualmente para toda boa obra e para viver dessa bendita esperança. Então, em quem implicará a volta de Jesus na história da humanidade? O aniquilamento de todo o mal, da morte. A igreja irá com ele, a história se encerrará, o caos acontecerá aqui, mas a igreja que já tem passado pela grande tribulação será eternamente salva para viver com o Senhor no céu por um tempo e depois na nova terra restaurada, onde habita a justiça. Amém? Agora eu faço a pergunta: quer mais? Você quer mais do que isso? Quer? Pois você receba primeiro isso aqui, porque depois do que foi falado aqui, o Senhor tem mais para te oferecer. Mas não há pregador que seja capaz de dizer, porque o que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, é o que Deus preparou para aqueles que Ele ama, o que Ele ama. Bendito seja Deus, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus eu terminei essa microsérie.
E a partir do próximo sábado, se Deus quiser, o pastor Bernardo continua com a série dele de Filipenses, né? Ele prometeu, né? Ele apresentou a mensagem do versículo 1, no capítulo 1, versículo 1. Ele disse: no próximo, pelo menos o versículo 2 vai sair. Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós somos gratos a Ti por essa rica oportunidade dessa noite. Aqui nós Te louvamos, aqui nós oramos a Ti, aqui nós ouvimos a Tua palavra que alimenta a nossa esperança e produz em nós a fé. E aqui podemos comungar com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor. O mundo não tem esse privilégio, mas a Tua igreja tem. E quando nós estamos nessa reunião, nós apenas somos irmãos uns dos outros, e todos filhos Teu. E nós sentimos também a Tua presença, a presença do Teu Filho e a presença do Espírito Santo. Porque quando nós estávamos cantando aqueles 2 hinos no começo, Senhor, no segundo hino eu ia estourando, eu ia me desmoronando pela intensidade da Tua presença. Então, muito obrigado. Eu agora me coloco diante de Ti com todos os irmãos que estão aqui presentes, com todos aqueles que possam estar ligados a nós em comunhão e pensamento, ausentes, para que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre nós. O Senhor nos guarde do mal. O Senhor nos capacite a caminhar, a caminhada da fé. O Senhor faça com que permaneçamos firmes nessa fé e nessa esperança, até o grande dia da Tua bendita volta. Abençoa todos os irmãos, em nome e por amor do Senhor Jesus. E que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça bendita do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós até a volta de Jesus.